Nunca verdadeiramente fomos soberanos em Macau. Sempre subsistimos graças à boa vontade da China e sempre partilhamos com ela a autoridade. Os 3 anos de Ferreira do Amaral como governador de Macau deixaram marcas que influenciaram decisivamente o decurso da história da cidade e das relações entre Portugal e a China. A sua política de imposição da soberania portuguesa em Macau abriu o caminho para que a situação de facto pudesse vir a ser consolidada por uma situação de direito. Portugal tinha necessidade do reconhecimento formal da sua soberania sobre Macau por parte das autoridades chinesas. Aproveitando a fragilidade militar que a China tinha no século XIX, após a Guerra do Ópio, alguns países do Ocidente impuseram a assinatura de tratados em que claramente defendiam os seus interesses económicos. Pretendiam obter facilidades especiais no comércio com a China e a instalação de bases navais no litoral. Estas imposições fizeram com que a China tivesse denunciado já no nosso século o conteúdo destes tratados por os considerar iníquos ou desiguais. Mas o tratado que Portugal pretendia assinar com a China, mais do que objetivos comerciais, tinha objetivos políticos. Seria, no fundo, um tratado em que a China reconhecesse a soberania portuguesa sobre Macau, acabando de vez com um estatuto político mal definido e pouco conveniente para o reino. Essa ideia foi defendida pelo governador Isidoro Francisco de Guimarães num relatório enviado a Portugal em 1861. Convém que Portugal faça um tratado com a China. Não só que nos dê direito a gozar das vantagens que os recentes tratados garantem às potências que os fizeram, como para assentar em bases sólidas as mal definidas relações da colónia de Macau para com o Império Chinês. Este governador foi nomeado por Lisboa ministro plenipotenciário de Portugal na China para iniciar as negociações. Era uma tarefa diplomática difícil, porque não havia documentos que permitissem suportar as pretensões portuguesas quanto à legitimidade da soberania sobre Macau. Por outro lado, em alguns documentos dessa época havia referências que contrariavam e até anulavam essas pretensões, traindo os objetivos da diplomacia portuguesa. O próprio Ferreira do Amaral, ao abolir a alfândega chinesa, tinha argumentado que enquanto Portugal pagasse o foro do terreno, podia fazer o que lhe parecesse justo. Ora, quem paga foro de um terreno não é o seu proprietário, concluía o governador Isidoro de Guimarães. Mesmo assim, o tratado foi assinado em 1862 na cidade chinesa de Tianjin e a sua ratificação ficou marcada para daí a 2 anos. Esta ratificação, porém, nunca se concretizou devido a divergências na interpretação de parte do artigo 9º. Sua Majestade, o Imperador da China, poderá nomear, se lhe convier, um agente para residir em Macau e ali tratar dos negócios comerciais e vigiar pela observância dos regulamentos. Este agente, porém, deverá ser Manchu ou China e ter a graduação de 4ª ou 5ª ordem. Os seus poderes serão iguais aos dos cônsules de França, Inglaterra, América ou de outras nações que residem em Macau ou Hong Kong e ali tratam dos seus negócios públicos, arvorando a bandeira nacional. Os embaixadores chineses não aceitaram esta versão portuguesa e exigiram que, em vez de um cônsul chinês em Macau, houvesse um mandarim com poder para cobrar direitos sobre as embarcações chinesas que viessem comerciar ao porto de Macau.
Perante esta atitude intransigente, o representante português à ratificação deste tratado, governador Coelho do Amaral, recusou liminarmente continuar as negociações e regressou a Macau. Este fracasso diplomático abalou a confiança da comunidade macaense, que queria a todo custo que Macau fosse reconhecido como terra portuguesa. E foi preciso esperar mais alguns anos até que um novo tratado fosse assinado, o que só veio a acontecer quando circunstâncias favoráveis às pretensões portuguesas possibilitaram a reabertura de novas negociações diplomáticas. A China decide aumentar os direitos de importação do ópio para reequilibrar as suas finanças. Mas a eficácia desta política fiscal impunha a colaboração de Hong Kong e Macau para impedir a entrada ilegal do ópio no Celeste Império. Hong Kong aceitava combater o contrabando se Macau fizesse o mesmo. Macau só aceitava colaborar em troca do reconhecimento da soberania portuguesa. Era a oportunidade a não perder. Tomás de Sousa Rosa, já depois de ter deixado o cargo de governador de Macau, foi nomeado ministro plenipotenciário responsável pelas negociações diplomáticas entre Portugal e a China. Em Lisboa, foi assinado um protocolo preliminar em 26 de março de 1887. Artigo 1º. Um tratado de comércio e de amizade com a cláusula da nação mais favorecida será concluído e assinado em Pequim. Artigo 2º. A China confirma a perpétua ocupação e governo de Macau e suas dependências por Portugal, como qualquer outra possessão portuguesa. Artigo 3º. Portugal obriga-se a nunca alienar Macau e suas dependências sem acordo com a China. Artigo 4º. Portugal obriga-se a cooperar com a China na cobrança do rendimento do ópio em Macau, do mesmo modo que a Inglaterra em Hong Kong. O Tratado de 1887 é assinado em Pequim no dia 1 de dezembro do mesmo ano, confirmando no essencial o Protocolo de Lisboa. No ano seguinte, em 1888, este tratado é ratificado, nele reconhecendo a China pela primeira vez a soberania portuguesa sobre Macau. Era, no entanto, uma soberania limitada, dado que Portugal não podia alienar livremente Macau ou alguma das suas dependências sem o acordo da China. A validade deste tratado veio posteriormente a ser posta em causa em vários momentos do século XX. Logo no início deste século, caiu o poder manchu, tendo sido implantada a República em 1911, sobretudo através da ação do Dr. Sun Yat-sen. A Revolução Republicana era profundamente nacionalista e fez emergir movimentos que contestavam a presença estrangeira a partir da cidade de Cantão. É que, para a opinião pública chinesa, Macau e Hong Kong eram uma questão em aberto, para a qual tinha que ser encontrada uma solução. Foi assim que o dia 1º de maio de 1922 trouxe para as ruas de Macau manifestações de associações operárias que eram hostis ao poder português. Durante todo o mês, viveu-se um clima social de grande tensão e nervosismo, sentindo-se que era necessária alguma moderação para evitar situações difíceis de controlar. Foi o que veio a acontecer com um episódio menor, ocorrido a 28 de maio, que envolveu uma discussão entre um soldado português de Moçambique e uma mulher chinesa da Rua da Felicidade. Os ânimos exaltaram-se, tendo havido intervenção de forças militares,
tiros e tumultos que provocaram algumas perdas de vida. Quando os incidentes acabaram, as autoridades de Cantão exigiram o castigo dos militares, um pedido formal de desculpas por parte do governo de Macau e a retirada de todas as tropas africanas do território. O governo de Macau recusou esta intimação, alegando que os incidentes eram de ordem interna e que cabia aos tribunais portugueses o apuramento das responsabilidades. Entretanto, a China vivia um período de alguma agitação, o que terá contribuído para desviar as atenções sobre Macau. Em 1937, o Japão invade a China. Durante os anos de ocupação, o povo chinês é obrigado a suportar o jugo implacável do Império do Sol Nascente. Em 1941, após o ataque à esquadra americana fundeada em Pearl Harbor, o teatro da guerra europeia mundializa-se, estendendo-se ao Extremo Oriente. Em luta constante com o inimigo nipónico, a China coloca-se neste conflito ao lado dos países que saíram vencedores. E, em consequência desta estratégia, passa a integrar o Conselho de Segurança das Nações Unidas como membro permanente. Esta situação confere-lhe grande dignidade na política externa e aviva o sentimento de profundo orgulho nacionalista. No pós-guerra, sentem-se de novo manifestações de repúdio pela situação de Macau e de Hong Kong, e na imprensa cantonense é veiculado e difundido com muita veemência esse pulsar nacionalista. O governo de Macau usa de artifícios, exige impostos, não cuida do bem-estar do povo, espalha a fraqueza na sociedade, não dá justiça aos pobres, apreende jornais, controla a opinião pública e impede o progresso da civilização e da liberdade. Não está preparado para esta idade moderna. No entanto, ocupa Macau há mais de 400 anos. Desde então, os portugueses tratam os chineses como escravos. É quase insuportável como eles tratam agora, ainda mais severamente, o nosso povo. O povo de um dos países vitoriosos. Em 1949, dá-se a conquista do poder pelo Partido Comunista Chinês e Mao Tse-tung proclama o nascimento da República Popular da China. Apesar do sentimento de independência e de unidade nacional que caracterizava o novo regime, os comunistas chineses adotaram no imediato uma atitude moderada para com Macau. Mas a questão de Macau não estava esquecida. Em 1952, o ministro do Ultramar do governo português, comandante Sarmento Rodrigues, faz uma visita ao território e, em declarações à imprensa, reafirma o Estatuto de Macau, o que tranquiliza a população portuguesa. No entanto, a imprensa cantonense continua a afirmar que Macau é território chinês e que o poder popular não vai tolerar por muito tempo a ocupação estrangeira. Os anos 60 são tempos de mudança. Tempos em que os marxismos aparecem como ideologias dominantes e que permitem o desenho de algumas utopias, como os modelos socialistas, que são referências ideológicas e culturais importantes no auge da Guerra Fria. São tempos também de pacifismo e de nostalgia, em busca de um paraíso perdido que só a vida natural pode de novo propiciar. Para Portugal, foi o princípio do fim do Império Colonial. A anexação do Estado de Goa da mão Idiu pela União Indiana e o início das ações armadas dos movimentos de libertação nas antigas colónias africanas.
Aqui ao território chegam as ondas de choque da Revolução Cultural Chinesa em 1966 que reavivaram a questão de Macau. Os episódios do 1, 2, 3, ou seja, dezembro, dia 3 desse ano, estão bem presentes na memória da população. Sobre eles, temos uma pormenorizada descrição da escritora Graciete Batalha no seu livro Bom Dia, Setora. Aconteceu que a Associação dos Operários da Taipa, da feição comunista, requereu às autoridades competentes a autorização para fazer obras de beneficiação num prédio da ilha, a fim de aí instalar uma escola particular, como todas as escolas chinesas do território. Escolas particulares comunistas era o que mais havia em Macau e não seria dessa qualidade que viria impedimento. Contudo, segundo um relato do Notícias de Macau, de 29 de novembro de 1966, os requerentes não fizeram prova de propriedade do prédio nem apresentaram comunicação da repartição das obras públicas, informando que podiam executar as ditas obras, pelo que o requerimento não foi deferido pela Administração Civil das Ilhas. Certo é que a Associação, no dia 15 de novembro, começou com as obras à revelia de qualquer autorização, ordens da Administração das Ilhas para a interrupção das obras, grande concentração de operários e simpatizantes no interior do prédio, intervenção da polícia, recebida à pedrada, reação desta a cacetete e alguns feridos de parte a parte. E, finalmente, ordem de prisão a uma delegação dos operários que foi discutir com o administrador das ilhas em termos injuriosos. Aí começaram as manifestações em massa à entrada do Palácio do Governo e nas ruas da cidade, manifestações que atingiram o caráter de motim, no tristemente famoso 1, 2, 3. Imposição da hora de recolher pelo comando militar, desafio da mesma por bandos de exaltados, resposta também exaltada das nossas tropas, com a morte de alguns manifestantes atingidos na revolta. Negociações demoradas entre delegações das autoridades de Macau e de Cantão, além das dos habitantes chineses de Macau, com graves pressões para que o governo assinasse um pedido de desculpas, além de pagar grossa indemnização, e tudo isso teve de fazer forçado pelas circunstâncias em fins de janeiro de 1967. O governo português, condicionado pela extrema gravidade destes acontecimentos, teve de adotar uma atitude de transigência no sentido de salvaguardar a continuidade da presença portuguesa em Macau. O próprio presidente do Conselho, António de Oliveira Salazar, tinha consciência de que Portugal não podia exercer a soberania em Macau contra a vontade da China. Num discurso sobre política ultramarina que proferiu na Assembleia Nacional em 1961, Salazar reconhece a fragilidade da posição portuguesa. A existência de Macau, como terra sujeita à soberania portuguesa, funda-se em velhos tratados entre os reis de Portugal e os imperadores da China, de modo que, se estes textos jurídicos mantêm, como deve ser, o seu valor, através das mutações dos regimes políticos, está assegurada a individualidade daquele território e a sua integração em Portugal. Mas se saíssemos do terreno da legalidade para fazer apelo a outros fatores, certo é que Macau, fosse qual fosse o valor da nossa resistência, acabaria por ser absorvida na China, de que depende inteiramente na sua vida diária. E o mundo ocidental
ficaria culturalmente mais pobre. Grândola Vila Morena, terra da fraternidade. Com o 25 de abril de 1974, inicia-se um novo período da história de Portugal, caracterizado pelo compromisso em garantir ao povo português um regime de liberdade e de democracia. Neste contexto, a política de descolonização então delineada abre perspectivas para o estabelecimento de um acordo entre Portugal e a República Popular da China sobre a questão de Macau. A Constituição Portuguesa de 1976 viria, aliás, a reconhecer a natureza especial do Estatuto de Macau ao referir que o território de Macau, sob a administração portuguesa, se rege por estatuto adequado à sua situação especial. Com a morte de Mao Tse-tung em 1976 e a queda do chamado Grupo dos Quatro, a China entrou decisivamente no campo da abertura política à comunidade internacional. O futuro do país passava a estar intimamente ligado ao do mundo contemporâneo. Em 1979, dá-se o restabelecimento das relações diplomáticas entre Portugal e a China. A Constituição da República Popular da China de 1982 consagrou o princípio de que o Estado pode, sempre que for necessário e em certas circunstâncias, estabelecer regiões administrativas especiais. O objetivo deste princípio constitucional era a recuperação dos territórios de Hong Kong, Macau e Taiwan. É neste enquadramento que tem de ser entendido o conceito "um país, dois sistemas" de Deng Xiaoping. Segundo este conceito, um país pode manter em algumas regiões sistemas políticos, económicos e sociais diferentes. No entanto, é reservado ao poder central de Pequim o exercício da soberania inerente ao Estado. Após um período de negociações entre Portugal e a República Popular da China, foi assinada em Pequim, em 1987, a Declaração Conjunta Luso-Chinesa sobre a questão de Macau, que foi ratificada no ano seguinte. Este acordo prevê a transferência de soberania em 20 de dezembro de 1999. A lei básica, o texto constitucional que rege o território de Macau após o período de transição, foi aprovada em 31 de março de 1993 pela Assembleia Nacional Popular da República Popular da China. Este documento assegura a manutenção do sistema político, económico, cultural e social de Macau por um período de 50 anos. Na região administrativa especial de Macau, a língua portuguesa permanecerá como língua oficial em paridade, lado a lado, com a língua chinesa.